Já do seu rei tomado tem licença, para partir do Douro celebrado, aqueles que escolhidos por sentença foram do duque inglês experimentado. Não há na companhia diferença de cavaleiro destro ou esforçado, mas um só, que magriço se dizia, destarte fala forte companhia. Fortíssimos consórcios, eu desejo há muito já de andar terras estranhas, por ver mais águas que as do Douro e Tejo, várias gentes, leis e várias manhas. Agora, caparelho certo vejo, pois do mundo as coisas são tamanhas. Quero, se me deixais, ir só por terra, porque serei convosco em Inglaterra. E quando o caso for que eu impedido, por quem das coisas é a última linha, não convosco ao prazo instituído, pouca falta vos faz a falta minha. Todos por mim fareis o que é devido. Mas se é verdade, o Espírito me adivinha. Rios, montes, fortuna ou sua inveja não farão que eu convosco lá não seja. Assim diz e, abraçado aos amigos e tomado licença, enfim se parte. Passa Leão, Castela, vendo antigos lugares que ganharam o pátrio Marte. Navarra, com os altíssimos perigos do Pirineu, que Espanha e Gália parte. Vistas enfim de França as coisas grandes, no grande empório foi parar de Flandes. Ali chegado, ou fosse caso ou manha, sem passar se deteve muitos dias. Mas dos 11 a ilustríssima campanha cortaram do mar do norte as ondas frias. Chegados de Inglaterra à costa estranha, para Londres desfazem já todas vias. Do duque são com festas agasalhados, e das damas servidos e animados. Chegas o prazo e dia assinalado, de entrar em campo já com os 11 ingleses, que pelo rei já tinham segurado armas de elmos, grevas e de arneses. Já as damas têm por si, fulgente armado, uma vorte feroz dos portugueses. Vestem-se elas de cores e de sedas, de ouro, de joias mil, ricas e ledas. Mas aquela, a quem for em sorte dado magriço, que não vinha, com tristeza se veste, por não ter quem nomeado seja seu cavaleiro nesta empresa. Bem que os 11 agregou, que acabado será o negócio assim na corte inglesa, que as damas vencedoras se conheçam, posto que 2 ou 3 de seus faleçam. Já num sublime públio teatro se assenta o rei inglês com toda a corte. Estavam 3 em 3 e 4 em 4, bem como cada qual couber em sorte. Não são vistos do sol do tejo ao batro, de força e esforço de ânimos mais forte. Outros 12 sair como os ingleses no campo contra os 11 portugueses. Mastigam os cavalos, escumando os áureos frios com fervosa semblante. Estava o sol nas armas rutilando, como em cristal ou rijo diamante. Mas enxerga-se num e noutro bando partido desigual e dissonante, dos 11 contra 12, quando a gente começa a alvoroçar-se geralmente. Viram todos o rosto onde havia a causa principal do rebuliço. Eis entra um cavaleiro que trazia armas, cavalo ao bélico serviço. Ao rei e às damas fala e logo ia, para os 11 este que era o grão magriço. Abraça os companheiros como amigos, a quem não falta certo nos perigos. A dama, como ouviu que este era aquele que vinha a defender seu nome e fama, se alegre e veste ali do animal de L, que a gente bruta mais que a virtude ama. Já dão sinal e o som da tuba impele os belicosos ânimos que inflama. Picam de esporas, largam as rédeas logo, baixam lanças, fere até o fogo. Dos cavalos o estrépido parece que faz o chão debaixo todo treme, o coração no peito que estremece, de quem os olhos alvoroçam e temem. Qual do cavalo voa, qual que não desce, qual com o cavalo em terra dando geme, qual vermelhas as armas faz de brancas, com os espenachos do elmo as soltas ancas. Algum dali tomou do perpétuo sono, e fez da vida ao fim breve intervalo. Com reino algum cavalo vai sem dono, e noutra parte o dono sem cavalo. Cai a soberba inglesa de seu trono, que 2 ou 3 já fora vão do valo. Com os de espada vem fazer batalha, mas assam já arnês, escudo e malha. Gastar palavras em contar extremos, de golpes feros, cruas estocadas, é de gastadores que sabemos, maus do tempo, com fábulas sonhadas. Basta por fim do caso que entendemos, que com finezas altas e afamadas, com os nossos fica a palma da vitória, e as damas vencedoras e com glória. Recolhe o duque os 12 vencedores nos seus passos com festas e alegria. Cozinheiros ocupam e caçadores das damas a formosa companhia, que querem dar aos seus libertadores banquetes 1000 cada hora e cada dia, enquanto se detém em Inglaterra até tornar a doce cara a terra. Mas dizem que, contudo, o grão magriço, desejoso de ver coisas grandes, lá se deixou ficar, onde um serviço notável a condessa fez de Flandes. E como quem não era já noviço, em todo o trance, onde tu, Martes, mandes, um francês mata em campo, que o destino lá teve já de Torcado e de Corvino. Outro também dos 12 em Alemanha se lança e teve um fero desafio com o germano enganoso, que com manha não devida o quis por extremo fio.
Contando assim Veloso, já acompanha, lhe pede que não faça tal desvio do caso de Magriço, e o vencimento não deixe o de Alemanha em esquecimento. Bom, essas aqui são algumas das estrofes do Sexto Canto dos Lusíadas, onde nós continuamos aqui a ler a história dos 12 da Inglaterra. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro, estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez aqui, lendo com vocês a 53ª estrofe do sexto canto até a 69ª, né? Ou seja, da estrofe 53 até a 69. Aqui, antes de ler mais uma vez com vocês e estar explicando esses versos e essas estrofes, né? Vou fazer o que eu sempre faço nos vídeos com vocês, que é recapitular um pouquinho do que a gente já leu até agora aqui na obra. Já estamos um pouquinho da metade dos Lusíadas, né? Já passamos da metade do sexto canto, né? Do sexto dos 10 cantos, então já passamos da metade aqui da obra, mas vou fazer um resuminho aqui do que a gente leu até agora. Primeiro canto da obra, o Camões faz a introdução nas primeiras estrofes e depois diz que dedica a sua obra ao rei Dom Sebastião, que é o monarca de Portugal, que é contemporâneo ao Camões, né? O Camões publica essa obra aqui em 1572. Então, o rei de Portugal era o Dom Sebastião. Embora fosse muito jovem e Portugal estivesse sob regência, ele era o monarca português. Depois disso, ele começa a contar, né, a história aqui da sua obra, que tem como evento principal a viagem do Vasco da Gama. Todo mundo já deve se lembrar dessa história, né? Eu já mencionei ela bastante com vocês. É quando o Vasco da Gama, seguindo as ordens do rei Manuel I de Portugal, ele sai ali no final ali no 1497, né, em julho, sai ali de Portugal comandando uma frota portuguesa que tem como objetivo chegar à Índia, ou seja, estabelecer aí uma rota segura para que sai da Europa e chega ali no Oriente. Esse é o objetivo da empreitada dele. E Camões vai estar contando isso pra gente. Mas antes de começar a narrar o que está acontecendo ali na empreitada do Vasco da Gama, ele fala sobre o Concílio dos Deuses. O deus Júpiter, que é o rei dos deuses, ele convoca todas as divindades para estar discutindo o futuro do Oriente. Ele comenta que a frota do Vasco da Gama vai ser bem sucedida nessa empreitada, que graças a isso, o reino de Portugal, o Império Português, vai estar alcançando a Índia, e com isso eles vão ser senhores dos mares do Oriente, né? Eles vão ser senhores dessa região, vão conquistar ali, vão realizar nessa região do mundo, eles vão realizar os maiores feitos da humanidade até então. Júpiter fala isso, né? Aí os deuses que estão ali ouvindo isso nesse concílio começam a discutir, com alguns sendo favoráveis aos portugueses e outros sendo contrários. O que se destaca por ser contrário aos portugueses, e que vai ser o grande antagonista de Vasco da Gama e seus marinhos nessa empreitada, é o deus Baco. O deus Baco, ele não deseja que os portugueses alcancem o Oriente, então ele não vai medir esforços para tentar matar os portugueses, matar Vasco da Gama e seus marinhos. Por outro lado, a gente vê que a deusa que é favorável aos portugueses é a deusa Vênus. Ela tem um grande carinho, um amor muito grande pelo povo de Portugal e vai estar protegendo Vasco da Gama e seus marinheiros durante essa empreitada, né? Então é isso que a gente vê ali sendo discutido no Concílio dos Deuses. E aí, depois disso, o Camões finalmente, né, começa a cantar a empreitada do Vasco da Gama. É uma coisa que é sempre importante a gente salientar, que quando ele começa a cantar lá, que já é no 42ª estrofe, se eu não me engano, do primeiro canto, ele diz pra gente que a frota já estava navegando na costa africana oriental, entre Madagascar e a atual Moçambique. Se vocês derem uma olhadinha aí no mapa mundi, vocês vão ver que entre o norte de Madagascar e o norte de Moçambique tem algumas ilhas. É por ali que Vasco da Gama e seus marinheiros estão navegando aqui no começo do primeiro canto, aqui no primeiro canto. Ou seja, Camões não começa a narrar pra gente desde a partida do Vasco da Gama. Ele não fala, Vasco da Gama e seus marinheiros saíram das praias de Lisboa e foram navegando rumo ao sul, contornando a costa africana, até chegar na Índia. Não, ele começa a narrar pra gente quando eles já estão ali nessa região, na costa africana oriental. Ou seja, já estão navegando há vários meses já. Então é só aí. Depois, mais pra frente, como eu vou resumir aqui pra vocês, a gente vai saber o que aconteceu antes disso, ou seja, o que o Vasco da Gama e seus marinheiros viram ao longo da viagem até chegar nesse momento. Mas, aqui nessa região da África, os portugueses vão se encontrar com os muçulmanos, né? Até agora eles se encontraram principalmente, eles já tinham se encontrado somente com africanos nativos, né? Etíopes, como o Camões coloca. Mas agora eles vão encontrar africanos árabes muçulmanos, né? Africanos árabes ali. E eles vão ter vários desencontros. Como são muçulmanos, eles odeiam os portugueses por serem cristãos.
E o deus Baco se aproveita disso. Como eu falei, o Baco é o grande antagonista dos portugueses. Então, o deus Baco vai e manipula esses muçulmanos, até propondo algumas armadilhas para matar os portugueses. Vasco da Gama e seus marinheiros só não morrem numa armadilha mortal que ocorreu ali em Mombasa, porque a deusa Vênus veio e salvou eles. Assim como Baco é o antagonista, a Vênus é a protetora dos portugueses. Ela vai e salva os portugueses de uma armadilha. Não só isso, ela vai até o deus Júpiter, ou seja, ela salvou eles ali no mar, ela vai até os domínios no céu do deus Júpiter, vai no Olimpo, e pede e convence ele a ajudar o Vasco da Gama e os portugueses. Júpiter, né, consente nisso, ele vai e concorda com Vênus, e manda o deus Mercúrio ir preparar um local seguro para estar recebendo o Vasco da Gama. Ou seja, apesar de... Ele vai e manda que ele prepare um reino ali na África que possa receber eles de uma forma amigável. E é o reino de Melinde, que é onde Vasco da Gama, ao sair ali, ao sobreviver àquela armadilha ali em Mombasa, vai. Que fica mais ao norte, ou seja, os portugueses continuam navegando ao norte ali da costa africana até chegar nesse reino. Graças, né, à ajuda dos deuses, né, a interferência de ajuda de Vênus, as ordens de Júpiter e que Júpiter deu para Mercúrio, ou seja, graças aos deuses, o Vasco da Gama e seus marinheiros são muito bem recebidos ali no reino de Melinde, mesmo sendo um reino muçulmano. O rei de Melinde ali, ele gosta tanto dos portugueses, graças a essa influência dos deuses, que ele vai até as naus portuguesas e pede para Vasco da Gama contar a história de Portugal. Isso já é o final do segundo canto. Então, no final do segundo canto, é a visita que o rei de Melinde faz a Vasco da Gama e faz esse pedido. O começo do terceiro canto, né, Vasco da Gama diz que concorda com isso e ele vai estar contando a história de Portugal. Não só isso, né, o rei de Melinde pediu para que ele contasse a história de Portugal, descrevendo os territórios onde fica Portugal, os antepassados dos portugueses, as grandes guerras que os reis cristãos de Portugal travaram enquanto eles iam expandindo, dilatando o Império de Portugal, o Reino Império de Portugal, e também as guerras que esses reis travaram contra os muçulmanos. Ou seja, ele pede que ele conte a história de Portugal para ele. O rei de Melinde pede isso. E depois de Vasco da Gama contar a história de Portugal, o rei de Melinde pede que ele conte, que ele relate a sua viagem. Ou seja, ele pede para dizer os motivos que levaram o rei de Portugal, que nessa época aqui, contemporâneo do Vasco da Gama, era o Manuel I, os motivos que levou ele a lançar essa empreitada, e que Vasco da Gama conte como é que foi a viagem dele, ou seja, o que ele e seus marinheiros viram, por onde eles passaram, desde que eles saíram de Lisboa, até eles contornarem a África e chegarem ali no reino de Melinde. O terceiro canto começa com isso. Vasco da Gama começa a contar a história de Portugal, que ele faz do terceiro até o quarto canto. O terceiro e o quarto canto são isso, né? Ele contando a história de Portugal. Né? Ele descreve o território europeu, para depois estar descrevendo a Península Ibérica, que é onde fica Portugal. Todo mundo sabe disso, né? A Península Hispânica. E depois ele vai contando os eventos que levaram ao surgimento do Reino de Portugal, né? Que ocorre ali, começa ali no século 11, quando os reis cristãos já estavam há algum tempo, né, batalhando contra os muçulmanos, né, recuperando os territórios ali da Península Ibérica que estavam nas mãos dos muçulmanos. Essa época é conhecida como Reconquista. E é ali que um conde, que chama-se Henrique, ele recebe como dote o condado de Portugal. E ali ele continua expandindo e travando várias e várias batalhas contra os muçulmanos, até que o filho dele, que continua também expandindo o território, vai e acaba fundando o reino de Portugal. Né? Ele é alçado pelo povo português como rei. E aí a gente vai ver a sucessão dos monarcas portugueses que vão aumentando, batalhando cada vez mais e lutando contra os muçulmanos e às vezes contra os cristãos, principalmente contra os castelhanos, para manter a independência de Portugal. Então a gente vê aí a expansão do reino português no terceiro e no quarto canto aqui dos Lusíadas. Lembrando, é Camões por meio de Vasco da Gama contando a história de Portugal. Isso é um ponto importante que eu falo em todos os vídeos, que apesar do evento principal dos Lusíadas ser empreitada do Vasco da Gama, não é só isso que o Camões está cantando aqui na obra. Os Lusíadas é Camões cantando os grandes feitos do povo de Portugal, não só de Vasco da Gama. Ele deixa isso bem claro pra gente lá na introdução dele, que ele faz na primeira e na segunda estrofe. Então, esse encontro do rei de Melinde com Vasco da Gama é uma oportunidade para Camões estar cantando os grandes feitos realizados antes dessa empreitada. Depois, mais pra frente, né, em alguns momentos, a gente vai ver que Camões também canta os grandes feitos que os portugueses vão realizar depois dessa empreitada. A empreitada do Vasco da Gama ocorre ali em 1497 e 1498, né? Nesse período, ao longo desses meses ali no finalzinho do século XV. Mas como o Camões
publica os Lusíadas várias décadas depois, ele sabe os eventos que ocorreram depois do Vasco da Gama. Então ele vai estar mencionando esses feitos pra gente. Eu tô fazendo essa pausa explicando isso durante o resumo pra gente, que é uma coisa importante pra gente tá lembrando. Camões não está contando só os feitos do Vasco da Gama, está contando os feitos do grande povo de Portugal. Os feitos dos Lusíadas, é por isso que chama isso, os Lusíadas. Mas, né? Então o terceiro e o quarto canto é Vasco da Gama contando a história de Portugal. E o quinto canto é ele contando a viagem dele. Ele conta no final do. Já no final do quarto canto, ele já ocorre ali o sonho do rei Manuel I. O rei Manuel sonhou com o Oriente e ele interpretou esse sonho como um chamado. E por causa disso ele foi lançou a empreitada portuguesa. E nisso, Vasco da Gama é escolhido como capitão. E já no começo do. E o quinto canto começa com ele e seus marinheiros começando a navegação. Onde eles vão velejando rumo ao sul, atravessando o Oceano Atlântico ali rumo ao sul. E vão passando pela costa dos vários territórios da África. Depois de um pouco mais de 5 meses e alguns dias, eles chegam no extremo sul ali do continente africano, onde é fica o Cabo das Tormentas, que depois veio a ser nomeado como Cabo da Boa Esperança. É ali que ocorre o encontro com o gigante Adamastor, né? O famoso gigante Adamastor. Tem um vídeo aqui falando sobre isso, desse encontro. E depois eles passam ali e começam a navegar já no Oceano Índico, né? Pela costa africana oriental agora. E eles vão tendo problema ali com tempestades, as questões ali da fome, da insegurança deles, né? Afinal, mais ou menos a partir desse ponto da viagem, o Vasco da Gama tá navegando às cegas. É nesse ponto ali próximo do Cabo da Boa Esperança que a última frota portuguesa, que foi comandada por Bartolomeu Dias, chegou até ali. Então, desde Lisboa até ali o sul, extremo sul da África, ele estava meio que seguindo uma rota já estabelecida. Agora é a rota própria dele mesmo. Ele é a primeira vez que os portugueses estão passando por ali. Então os portugueses ficam bem seguros porque eles não, conforme eles vão encontrando alguns povos africanos, eles não conseguem ter nenhuma novidade sobre a Índia. Então isso vai gerando uma insegurança deles. E eles vai dando uma certa ansiedade deles, uma preocupação, né? Afinal, você não vai tendo nenhuma novidade sobre o seu destino, você vai ficando inseguro, né? É mais ou menos isso que eles sentem. E se não bastasse isso, eles vão ficando doentes por causa do escorbuto. Então, eles vão tendo todos esses problemas, até que aí depois começa a piorar, porque eles começam a ter a gente vai ver os problemas que eles tiveram com os muçulmanos, né? Afinal, eles já estão chegando ali próximo de Moçambique. Então, nesse finalzinho aí do quinto canto, o Vasco da Gama termina de falar pro rei de Melinde que ele foi o único ali, né? Melinde foi o único reino muçulmano, local muçulmano aqui da África que recebeu os portugueses de uma forma amigável, né? Por quê? Porque como a gente viu lá no primeiro canto, Melinde, em Moçambique, em Mombasa, os portugueses quase foram mortos. Então, e assim termina a narração da empreitada do Vasco da Gama, né? O quinto canto é ele contando o que ele viu, por onde ele passou desde que ele saiu de Lisboa e foi velejando com seus marinheiros até chegar no reino ali da África de Melinde. Então é assim que termina o quinto canto. O sexto canto é a partida dos marinheiros ali de Melinde, né? Ali eles foram muito bem recebidos, eles receberam mantimentos e principalmente eles receberam um guia. Como eu falei, desde a passagem ali pelo Cabo das Tormentas, o Vasco da Gama e seus marinheiros estavam navegando às cegas. Então era um desejo deles obter alguma novidade da Índia, preferencialmente obter a ajuda de algum guia, algum piloto que pudesse conduzir eles para um caminho mais seguro até a Índia. E eles conseguem isso em Melinde. Então, o sexto canto, eles saindo de Melinde e começam a navegar pelo Oceano Índico, já quase chegando na costa da Índia. Então é isso. O deus Baco, que deseja destruir a frota portuguesa, ele ainda não tinha desistido. Como ele não foi bem sucedido, ele manipulou os muçulmanos. A gente viu lá no primeiro e no segundo canto. Ele tentou manipular os muçulmanos contra os portugueses e isso não deu certo. Agora ele vai e tenta manipular os deuses do mar contra os portugueses. Então ele sai dos domínios dele ali no Olimpo e desce e vai no fundo do mar até o palácio do deus Netuno, que é equivalente ao deus Poseidon, né? Ele é o deus dos mares. Ele pede que o Netuno convoque todas as divindades do mar para uma reunião ali. Então todos esses deuses marítimos vêm e ali no palácio de Netuno, Baco começa a fazer um discurso e consegue manipular os deuses, convencendo eles a destruir os portugueses. Os deuses são manipulados, eles concordam com isso. Então, como castigo para destruir os portugueses,
e os deuses do mar vão soltar os furiosos ventos contra a frota do Vasco da Gama. É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Mas enquanto isso está ocorrendo esse concílio ali, onde os deuses estão, onde Baco está manipulando os deuses marítimos, ao mesmo tempo a frota portuguesa está navegando. O Camões diz pra gente que estava durante a noite, estavam navegando, quando os marinheiros portugueses que estão fazendo a vigília noturna das naus, eles decidem contar algumas histórias para estar passando a noite. Né? Eles estão ali com sono, eles estão um pouco cansados, muito cansados na verdade, vários meses dessa viagem. Então, né, para não cair no sono durante a vigília, eles vão ficar conversando ali, contando umas histórias. Um desses marinheiros, que se chama Veloso, ele decide contar a famosa história dos 12 da Inglaterra, que foi um evento onde 12 cavaleiros portugueses foram na Inglaterra duelar contra 12 nobres, que são cavaleiros também, ingleses. Né? Esses nobres ingleses tinham desrespeitado algumas damas inglesas. Eles tinham ofendido a honra delas. Eu comentei isso já no vídeo anterior com vocês. E como eles eram nobres ingleses, ninguém tinha coragem de enfrentar eles. Na Inglaterra, ninguém tinha coragem de desafiar eles por isso, porque, segundo o próprio Duque de Lancaster, como a gente viu, isso poderia causar um certo conflito interno ali na Inglaterra. Então, elas ficaram em desespero. Mas o Duque de Lancaster falou para elas: ó, já lutei ao lado de um grande povo, que é o povo de Portugal. Com certeza vocês, damas, vão encontrar cavaleiros ali dispostos a vir até aqui e lutar contra os portugueses. Isso aconteceu. Elas concordaram com isso, né? E ele mandou uma carta para a corte de Portugal, onde ele citava 12 cavaleiros que ele já conhecia. Então ele escolhe 12 cavaleiros e pede para que eles venham aqui na Inglaterra, venham até a Inglaterra, lutar duelar contra esses 12 homens que estão desrespeitando essas damas, né? E é isso que tá essa história aqui. E agora a gente tá vendo como é que vai ser esse combate. Pessoal, eu resumi esse 22 minutos quadros de vídeo aqui, resumindo isso pra vocês, mas eu sempre peço pra vocês estarem vendo os vídeos anteriores que já estão aqui no YouTube, né? Eu tô aqui já no sexto canto, mas o primeiro até o quinto já tá tudo resumido pra vocês. Então, não deixem de estar assistindo esses vídeos para vocês se situarem melhor nessa leitura. Eu resumi, tem muita coisa aí que eu dei uma pulada, né? Alguns pontos importantes. Então não deixem de estar conferindo para estar enriquecendo aí a leitura de vocês. Mas vamos lá, né? Já mais de 20 minutos de vídeo, vamos começar aqui a ler desde a estrofe 53, a 53ª até a 69ª, né? Que é a 69, onde a gente vai ver aí o que acontece aí no duelo dos cavaleiros portugueses contra os cavaleiros ingleses, né? A história dos 12 da Inglaterra. Então, vamos pra cá, é aqui. Já do seu rei tomado tem licença para partir do Douro celebrado aqueles que, escolhidos por sentença, foram do duque inglês experimentado. Como a gente viu no vídeo anterior, o duque de Lancaster, as damas foram até o duque de Lancaster pedir para ele representar elas lutar contra os nobres ingleses que tinham desrespeitado elas, né? Uma confusão entre os nobres ingleses ali. Elas, né, não tinham, os amigos delas e os parentes não tinham coragem nem condição de enfrentar aqueles nobres, então elas começaram a bater de porta em porta. Aí elas foram até o Duque de Lancaster. Ele falou: eu também não posso. Isso vai causar um conflito aqui, mas a gente pode pedir para esses portugueses. Então, ele mandou uma carta até a corte, como eu falei, né? Eu resumi para vocês. Ele mandou uma carta para a corte portuguesa, nomeando 12, né? Ele mesmo já tinha escolhido os 12 e pedindo para que esses 12 viessem até a Inglaterra duelar contra esses homens, né? Contra esses nobres. Então a gente está vendo isso. Já do seu rei tomado tem licença para partir do Douro celebrado, ou seja, os 12 cavaleiros já têm autorização do rei de Portugal para estar partindo ali do Douro celebrado, que é uma forma poética de se referir à cidade do Porto. A gente viu nas estrofes anteriores que o rei de Portugal já tinha autorizado isso e ele preparou um navio para estar levando os portugueses ali de Lisboa, ali do Porto, né, da cidade de Portugal, da cidade do Porto até Londres, onde, se eu não me engano é Londres, a gente vai ver, mas até a Inglaterra. Então, aqui quer dizer isso, né? Ele já tinha autorizado a partida deles. Aqueles que escolhidos por sentença foram do duque inglês experimentado, ou seja, aqueles 12 que tinham sido escolhidos pelo duque, ou seja, os 12 cavaleiros portugueses. Não há na companhia diferença de cavaleiro destro ou esforçado. Aqui não é uma descrição, né? Os 12 cavaleiros são igualmente capazes, são grandes cavaleiros, todos eles têm o mesmo valor, né?
né? Nenhum é melhor que o outro, todos são igualmente poderosos, vamos dizer assim. Mas um só que magriço se dizia, destarte fala forte companhia, ou seja, um dos 12, que é conhecido aqui como magriço, né? Ele decide falar com seus companheiros. Ou seja, ele vai falar para os outros, né? Os outros 11, né? Ele é o 12º. Fortíssimos consórcios, eu desejo há muito já de andar terras estranhas, por ver mais águas do que o Douro e Tejo, várias gentes, leis e várias mães. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, meus colegas, meus companheiros aqui, demais cavaleiros. Há muito tempo eu desejo conhecer as terras que ficam além da nossa. O que quer dizer isso, né? Ver mais águas que as do Douro e Tejo, ou seja, mais águas do que o Douro, que é o Porto, a cidade do Porto, e o Tejo, né? Que é um rio que corta Portugal. Ou seja, eu desejo ver águas que não sejam as do nosso território. Ou seja, eu desejo conhecer outros territórios, é isso que ele está dizendo. Agora que aparelho certo vejo, pois que do mundo as coisas são tamanhas, quero se me deixais, e só por terra, porque serei convosco em Inglaterra. Ou seja, está dizendo, ó, vocês vão estar navegando pelo mar. Eu, como desejo estar conhecendo outras terras do mundo, eu vou aproveitar essa oportunidade e chegar à Inglaterra, não pelo mar junto com vocês, mas eu vou por terra. Eu quero isso para que eu, magriço, possa estar vendo outras partes do mundo que eu tanto desejo. É isso que ele quer dizer. E quando o caso for que eu impedido, por quem das coisas é última linha, não for convosco o prazo instituído, pouca falta vos faz a falta minha. Está dizendo, olha, e fiquem tranquilos, porque se alguma coisa acontecer comigo, e eu não comparecer ao duelo no prazo estipulado, eu tenho certeza que eu não vou fazer falta. Ele está dizendo isso. Não. Vocês são tão capazes, são tão grandiosos, cavaleiros portugueses, que se eu não estiver ali para lutar ao lado de vocês, não vai fazer diferença nenhuma. É isso que ele está dizendo, né? Todos por mim fazeis o que é devido. Mas se é verdade o Espírito me adivinha, rios, montes, fortuna ou sua inveja não farão que convosco eu lá não esteja. Ou seja, olha, eu vou me esforçar ao máximo para estar aí até lá. Eu não vou junto com vocês. Vocês são muito capazes. Eu sei que sem mim não vai fazer diferença nenhuma. Mas vou estar me esforçando, dando ao máximo para estar chegando lá a tempo e estar participando do duelo. Assim diz, e abraçado os amigos, e toma licença e enfim se parte. Passa Leão, Castela, vendo antigos lugares que ganharam o pátrio Marte. Ou seja, né? Ele diz isso e parte em viagem. Aqui é interessante, né? Passa Leão, Castela, vendo antigos lugares que ganham o pátrio Marte, né? Portugal fica ali no oeste da Península Ibérica, da Península Hispânica. Então, e Porto fica ali a noroeste, então fica mais ao norte. Então, ele sai ali do norte e vai caminhando, né? Ele vai por terra. Ele vai fazendo sua viagem rumo ao leste. Então ele sai ali de Portugal, o reino vizinho é o reino de Leão, e depois ele vai para o reino de Castela. Então ele vai passando por ali. Camões até coloca pra gente, né? Vendo antigos lugares que ganharam o pátrio Marte. Né? Marte é o deus da guerra. O que quer dizer pátrio Marte? O pai Marte. Esses são os locais onde ocorreram grandes batalhas, grandes conflitos. É uma forma poética de dizer isso. Né? Ali em Castela existiram inúmeras batalhas. Seja dos castelhanos contra os muçulmanos, seja dos castelhanos contra os cristãos. Né? A gente viu aqui ao longo dos Lusíadas que quando os portugueses não estavam tendo que enfrentar os muçulmanos, eles estavam tendo que enfrentar os vizinhos cristãos. Então isso é uma forma poética de estar se referindo ali aos territórios da Península Ibérica. Navarra, com os altíssimos perigos do Pirineu, que Espanha e Gália parte. Né? Depois, né, o reino que fica mais ao leste ali, o reino ainda ali na Península Ibérica, que fica mais ao leste ali de Castela, ou o reino de Navarra, que já é a fronteira que fica ali nos Pirineus. Pirineus são aquelas montanhas que separam a atual Espanha da França, né? Esse território, aquelas montanhas, né? Vistas, enfim, de França as coisas grandes, no grande empório foi parar de Flandes. Então, né, ele vai, né, sai ali da Península Ibérica e vai atravessando os reinos da França. Né? E depois de ver muita coisa, ele vai para... Aqui está Flandes, mas é a famosa Flandres. Né? Aqui o empório. O empório que a gente pode interpretar como as cidades, né? O empório da França, né? Era uma cidade industrial já nessa época, muito famosa. Então ele foi para lá, que ela fica mais ao norte, se eu não me engano, ela fica hoje na Bélgica, se eu não me engano. Então é ali que ele vai, né? Ele vai caminhando por terra até ali e dali ele vai pegar um barco e ir para a Inglaterra, como a gente vai ver aqui na próxima estrofe. Ali chegado, em Flandres, ou fosse o caso ou manha, sem passar se deteve muitos dias. Ou seja, ele não fica muito tempo ali, né?
apesar de ele tá adorando essa viagem, isso aqui é um magriço, lembrando, é um magriço que está fazendo essa viagem, dali ele vai pegar um barco e ir até a Inglaterra. Mas dos 11, a ilustríssima campanha dos 11 cortaram no mar do norte as ondas frias, né? Agora o deixa-se de narrar a viagem do magriço e vai se contar a viagem dos 11 que foram navegando pelo mar, né? Então, cortaram o mar do norte as ondas frias, né? O mar do norte isso é um mar que separa ali o reino da Inglaterra da França. Então, né, os portugueses saem ali, vão navegando pelo Atlântico e entram ali na Inglaterra pelos mares. Chegados de Inglaterra à costa estranha, para Londres já fazem todos vias. Do duque são com festas agasalhados e das damas servidos e amimados. Ou seja, né, os 11 chegam ali já na Inglaterra, em Londres, e são muito bem recebidos pelo duque de Lancaster, que é ele que fez esse intermédio entre as damas e os 11 e os 12, né, cavaleiros portugueses. Então, ele recebe, agasalha ele, né? Com festas agasalhados, né? Com festas são recebidos agasalhados, que nesse sentido quer dizer isso. Junto com as damas, né? Elas estão muito contentes. Afinal, elas finalmente conseguiram encontrar corajosos cavaleiros para estar lutando pela honra delas. Chega-se o prazo e dia assinalado de entrar em campo já com os 12 ingleses, que pelo rei já tinha segurado. Arma-se de elmos, grevas e de arneses. Já as damas têm por si fulgente armado uma vorte feroz dos 12 portugueses, ou seja, né, os portugueses, os 11 chegaram ali e ficaram alguns dias ali, né, se preparando, até que chegou o dia que foi combinado que ia acontecer o duelo, então quer dizer isso, né, o dia assinalado, né, o dia determinado que ia ser o duelo dos 12 portugueses contra os 12 cavaleiros ingleses. Arma-se de elmos, grevas e de arneses, já as damas têm por si fulgente armado, os de uma vorte feroz dos portugueses, né? Vorte é Marte, é um nome que se refere a Marte, né? Marte é o deus da guerra, então aqui é o contexto das armas. Então os cavaleiros já estão todos armados, preparados para fazer esse duelo, esse combate. Vestem-se elas de cores e de sedas, de ouro e joias mil, ricas e ledas. Então as damas, né, que estão ali sendo honradas pelos portugueses, né, eles que vão lutar pela honra delas, elas se vestem de forma muito bela, né, todas com vestidos muito caros, cheios de joias. Mas aquela a quem fora em sorte dado magriço, que não vinha, com tristeza se veste, por não ter quem nomeado seja seu cavaleiro nessa empresa. Como o magriço ainda nessa data não tinha chegado aqui, Camões a gente descobre, o magriço que veio por terra e partiu de Flandres em barco, até agora não chegou. Chegou a data do dia do combate e o magriço não chegou. Então a dama que tinha sido escolhida para ser representada por ele, diferente das outras 11, ela não se veste de vestidos ricos nem nada, né? Aqui coloca, né? Com tristeza se veste por não ter quem nomeado seja seu cavaleiro nessa empresa, né? Ela se veste de uma forma estranha, de uma forma triste, afinal, o cavaleiro que ia lutar por ela não apareceu. Bem que os 11 apregoam que acabado será o negócio assim na corte inglesa, que as damas vencedoras se conheçam, posto que 2 ou 3 dos seus faleçam. Apesar do magriço não estar ali lutando, os outros 11 portugueses dizem que elas não precisam se preocupar, que eles vão colocar um fim a esse desrespeito que os cavaleiros ingleses estão fazendo com elas, mesmo que 2 ou 3 deles faleçam. A coragem dos portugueses, não, ó, a gente vai lutar e a gente vai vencer, nem que alguns de nós morram por causa disso. Já num sublime público teatro, se assenta o rei inglês com toda a corte. Estavam 13 e 4, bem como cada qual couber em sorte. Ou seja, aqui é a descrição, né? Imagine ali, vai ser um grande evento. Imagine a época que acontecer isso, né? A gente viu no vídeo anterior que a corte portuguesa ficou muito empolgada quando chegou essa carta do Duque de Lancaster pedindo para que os portugueses viessem a duelar. Então, né? A gente até viu o Camões dizendo aqui, eu até vou ler com a gente de novo, que é um verso muito bonito, né? Aqui. Quisera o rei sublime ser né? Já chega a Portugal o mensageiro. Toda a corte alvoroça a novidade. Quisera o rei sublime ser primeiro, mas não lhe sofre a régia majestade. Ou seja, aqui, né, é o rei João I de Portugal. Ele, quando ele recebe essa carta, ele fica tão empolgado que ele desejaria ele mesmo ir lá e lutar contra esses cavaleiros. Mas como ele é rei, isso não ia ser muito correto. Então, ali na corte portuguesa todo mundo estava empolgado. Imagina na corte inglesa sabendo isso. Então foi um grande evento. Tanto que o rei da Inglaterra está ali presente assistindo aquilo junto com sua corte. Quer dizer isso, né?
Então, né, num sublime e público teatro. Então, ou seja, se montou um palanque ali. Um teatro quer dizer um palanque onde vai acontecer esse show. É um show propriamente dito, né? É um grande evento, é um duelo. Então aqui é essa descrição de 3 em 3 em 4 em 4. Então é meio que a descrição do local que foi preparado. Pelo menos eu interpreto assim. Não são vistos do sol, do tejo ao batro, de força, esforço e ânimo mais forte, outros 12 sair como os ingleses, no campo contra os 11 portugueses. Ou seja, que é uma forma poética de dizer que nunca se viu homens mais corajosos do que esses 12 ingleses, né? Homens mais esforçados, quer dizer isso? Não são vistos do sol, ou seja, o sol mesmo, não viu desde o Tejo, do rio Tejo ao Batro. Isso aqui, Batro é um rio, né? É um rio que até ver o nome com vocês para vocês estarem conferindo depois. Mas ele chama-se Amu Darya. É um nomezinho difícil. É um rio que fica lá no Afeganistão, no atual território do Afeganistão. Ou seja, imagine desde Portugal, que fica ali no extremo oeste da Europa, até o Afeganistão, que já dá para dizer que fica no Oriente. Ou seja, imagine toda essa distância. O Sol nunca viu cavaleiros tão honrosos, né? Vamos ler aqui. De força, esforço e ânimo mais forte, outros 12 sair como os ingleses, que vão batalhar contra os portugueses. Ou seja, aqui Camões está dizendo que esses 12 cavaleiros ingleses que desrespeitaram as damas, eles eram muito esforçosos, né? Eram um dos maiores do mundo. Mastigam os cavalos, escumando, os auros freios com ferros sembrante. Estava o sol nas armas rutilando, como em cristal ou rijo diamante. Aqui é uma descrição das armaduras, das armas dos cavaleiros que vão estar ali duelando, né? Os 11 portugueses, já que o magriço não chegou, contra os 12 ingleses. Então aqui, né, mastigam os cavalos. Então imagine, né, todos eles montados em cavalos, né, aqueles cavalos mastigando e espumando. Os auros freios com ferro sembrante, e estava o sol nas armas rutilando, como em cristal o rio de diamante. Então imagina o sol iluminando ali as armas e as armaduras e aquilo brilhando, resplandecendo. Mas enxerga-se num e no outro bando partido desigual e dissoante, dos 11 contra os 12, né? Então, né? Todo mundo ali já percebe, ué, cadê o outro? Né? Os portugueses já sabem que eles estão sozinhos, mas imagine a multidão e também os 12 ingleses, né? Os 12 ingleses foram e chegaram e estão vendo que eles vão lutar só contra 11. Aí fala, cadê o outro? Não eram 12 contra 12? Então isso estava acontecendo, já se discutia isso, né? A ausência de um dos portugueses. Quando a gente começa a alvoroçar-se, geralmente, ou seja, né? Tava se discutindo isso quando começa um alvoroço no meio do povo, né? O que está acontecendo que o povo do nada começou a ficar alvoroçado ali? Viram-se todos os rostos onde havia a causa principal do rebuliço, ou seja, né? Os portugueses e os cavaleiros ingleses, né? Viram seus rostos, né? Viram a cabeça em direção ao rebuliço que acontecia para tentar entender por que o povo estava tão agitado. Eis entra um cavaleiro que trazia armas, o cavalo ao bélico serviço. Ao rei e às damas fala, e logo ia para os 11, que era este o grão magriço. Ou seja, o magriço chegou atrasado, mas chegou. Então imagina o povo ali, todo mundo discutindo, falando, por que tem um a menos? E de repente chega o que estava atrasado, que é o magriço. Então, né, todo mundo ali fica alvoroçado, né? Chegou o cara que estava atrasado. Ao rei e as damas falam, então ele chega e vai até o rei, né? Então imagina um magriço, esse cavaleiro português magriço, montado em seu cavalo, ele chega e vai até o rei, em inglês, ele deve saudar ele e se apresentar, ó, eu sou o cara o outro cavaleiro português atrasado, eu cheguei. Ele vai e fala para as damas, né? Cheguei. Abraça os companheiros como amigos, a quem não falta certo nos perigos, né? Mostrando, eu não me acovardei nem nada, eu só me atrasei, meus amigos. Então imagine a alegria dos outros 11 portugueses com a chegada do magriço. A dama, como ouviu que este era aquele que vinha a defender seu nome e fama, se alegra e veste ali do animal de L, que a gente bruta mais que virtude ama. Então, sabe aquela dama que ia ser representada pelo magriço e que como o magriço não estava ali, se vestiu de uma forma muito triste? Ao ver que o seu magriço, o seu cavaleiro chegou, ela começa a mudar de roupa, né? Ela coloca uma roupa por cima, né? Como viu que era aquele que vinha a defender seu nome e fama, ou seja, ao ver que finalmente chegou o cavaleiro atrasado que ia defender ela, esta dama se alegra e veste ali do animal de L. O animal de L, que a gente bruta mais que virtude ama. L é um personagem da antiguidade, que inclusive, né, o famoso Helesponto, que é aquela fronteira da Turquia ali, que fez a fronteira da Grécia com a Pérsia, né? Todo mundo deve ser, a gente já mencionou isso nos Lusíadas, mas na história diz que o rei Xerxes, ele invadiu a Grécia atravessando esse Helesponto, que é meio com um estreito ali.
É uma fronteira, uma parte, é o mar, é o mar, isso, é uma parte do Mediterrâneo que passa entre dois territórios. É dito que o rei Xerxes, para atravessar com seu grande exército, ele enfileirou uma grande quantidade de embarcações assim e fez uma ponte em cima desses navios, né? Ele construiu uma ponte com barcos para o seu exército passar. Esse é o Helesponto. Aí ele diz que ela, se eu não me engano, ela se matou ou foi morta afogada ali. A Ellie, essa personagem, ela era, se eu não me engano, uma princesa. Ela tinha uma pele de cabra que era dourada. Então é a roupa que essa dama inglesa coloca por cima das suas vestes é uma roupa de ouro, uma roupa dourada, uma referência que é a mesma cor da pele de Ellie, né? A pele do animal de Ellie, que é a cabra dela, né? Que é ouro, né? Que a gente bruta mais que a virtude ama, né? Que é o metal, né? Ou seja, ela se veste com algo, eu tô gaguejando muito. Ela se veste com um tecido de ouro, né? A gente consegue imaginar, às vezes, ela com um vestido ou uma manta dourada em cima das suas vestes, que é essa manta que era de ouro, né? Que era o metal que os brutos amam mais que a virtude. Aqui é uma forma muito poética do Camões se referir a isso. Já dão sinal e o som da tuba impele os belicosos ânimos que infamam. Ou seja, então, né? Com a chegada do magriço, né? Soa-se a tumba e vai se começar o duelo dos 12 cavaleiros portugueses contra os 12 cavaleiros ingleses. Picam de esporas, largam rédeas logo, baixam lanças, fere a terra fogo. Né? Então imagine ali os cavaleiros batendo com as esporas nos seus cavalos e eles partindo. Né? Afinal, encontro são 12 cavaleiros, então imagine esse duelo. Dos cavalos estrépido parece que faz que o chão debaixo todo treme. Então imagine o cavalgar dos cavalos batendo no chão, né? São 12 contra 12, então imagine 24 cavalos ali batendo suas 4 patas cada um, todas batendo ali no chão. E aí o solo estremecendo. O coração no peito que estremece de quem os olha, se alvoroça e tem. Então imagine ali o povo, a população inglesa ali, todo mundo assistindo aquilo ali com o coração na mão, né? O coração batendo muito forte, a empolgação. Qual do cavalo voa, que não desce? Qual com o cavalo em terra dando geme? Qual vermelhas as armas faz de brancas? Qual com os penachos do elmo a soltas ancas? Então aqui é o conflito, é o encontro dos cavaleiros portugueses, né? O choque das duas cavalarias se batendo, né? Qual do cavalo voa que não desce? Então imagine um deles caindo do cavalo. Qual com o cavalo em terra dando geme? Então imagine um desses cavaleiros foi atingido e caiu do seu cavalo, enquanto o outro foi derrubado junto com o cavalo, né? Então não só o cara não só caiu do cavalo, mas o cavalo caiu junto. Imagine o cavalo até caindo em cima dele. Qual vermelhas as armas faz de brancas? Qual com os penachos do elmo soltas ancas? Então, né, imagina as armas ali ficando vermelhas com sangue, né? As armas que deviam ser brancas, as armaduras também brancas. Esse último verso aqui, né? Com os penachos dos elmos soltas ancas. Né? Imagina que o penacho do elmo acertando a anca do cavalo. Eu imagino que ele caiu para trás, né? Eu já vi, acho que todo mundo já deve ter visto alguma cena de justas acontecendo. Justas é aquela quando quando dois cavaleiros, aquele torneio onde os cavaleiros vêm e se chocam. Às vezes um dos cavaleiros, né, ele é atingido, às vezes ele cai, às vezes o cavalo cai junto, mas às vezes um deles ele bate para trás, ele fica meio caído assim para trás. Então eu interpreto como isso, né? Um deles foi atingido e ficou caído em cima do próprio cavalo. Aqui, né? Estrofe aqui é 65. Algum dali tomou o perpétuo sono e fez da vida ao fim breve intervalo. Corre em algum cavalo vai sem dono e no outro a parte o dono sem cavalo. Então aqui, né, um dos ingleses acaba morrendo ali, né? Afinal é um combate entre cavaleiros, não é só um simples duelo, é um combate um tanto mortal. Eles estão utilizando armas de verdade, né? Então, né, algum dali tomou perpétuo sono e fez da vida ao fim breve intervalo, né? O perpétuo sono é a morte, né? E sua vida breve encontrou um intervalo, ou seja, chegou ao fim. É uma forma poética de dizer que um dos cavaleiros portugueses matou um dos cavaleiros ingleses. Correndo algum cavalo vai sem dono. Então imagine ali, né? Um dos cavaleiros que caiu do cavalo e o cavalo trotando ali no meio daquele campo sem nenhum dono. E na outra parte o dono sem cavalo. Então imagine o dono desse cavalo correndo ali sem nenhum cavalo. Imagine isso. Cai a soberba inglesa de seu trono, que 2 ou 3 já fora vão do valo. Né? Frasezinha difícil. Que 2 ou 3 já fora vão do valo. O que quer dizer esse valo? Valo é meio que uma cerquinha que separava a parte do campo onde aconteceria o combate. Imagine ali um estádio de futebol, vamos fazer assim, não tem a cerca que separa o campo onde ficam os jogadores, a comissão técnica da torcida. É meio que isso. Então,
né? Aqui, né? 2 ou 3 já foram em vão do vale, ou seja, 2 ou 3 dos ingleses já estão ali para fora, ou seja, eles meio que fugiram para não morrer, ou eles foram colocados de fora do combate. Ou seja, os portugueses estão ganhando, né? Quer dizer isso. Os que de espada vêm fazer batalha, mas acham já que arnês, escudo e malha. Ou seja, aqui eu interpreto que os cavaleiros eles vão se enfrentar com lanças e escudo. Mas como alguns caíram do cavalo, eles vão puxar as espadas e batalhar com espadas. Né? Então aqui é, os que de espadas vêm fazer batalha, ou seja, aqueles que vão lutar com espada, acabam encontrando, né? Mas acham arnês, escudo e malha. Ou seja, arnês é um tipo de armadura, né? E malha também. Então, os que foram sacaram suas espadas, encontraram escudos e malhas, né? E armaduras. É uma forma poética de dizer o combate ali, o duelo que está acontecendo. Gastar em palavras extremos de golpes feros, cruzes, tocadas, é desses gastadores que sabemos, maus do tempo com fábulas sonhadas. Aqui, quer dizer o quê? Quem está narrando isso pra gente, né? Vamos recapitular um pouco. Quem está cantando essa história pra gente é o Camões. Mas o que está acontecendo? São os marinheiros ali no mar, que para passar a noite, eles estão contando algumas histórias. E o marinheiro Veloso, se eu não me engano, ele tá contando essa história dos 12 da Inglaterra. Então isso aqui a gente tem que interpretar ele dizendo isso, né? Ele que tá descrevendo a batalha agora pra gente. Mas agora ele vai dizer, ó, eu não vou perder meu tempo descrevendo os choques, a briga dos cavaleiros, porque isso aí é para quem gosta de ficar contando contos de cavalaria. É isso que quer dizer. Vamos ler aqui de novo para quem tentar entender isso um pouco melhor, né? Gastar palavras em contar extremos de golpes feros, cruas estocadas, é desses gastadores, ou seja, quem vai, né, vai perder tempo, vai gastar palavras para descrever estocadas, apunhaladas, ou seja, para descrever como que foi o combate, é desses gastadores que sabemos, maus do tempo com fábulas sonhadas, ou seja, desses que gostam de contar história, né? Ou seja, quem gosta de ficar contando história de cavalaria. Que não é isso que ele, o Veloso, vai fazer e tampouco o Camões, né? É uma forma pejorativa de se referir a ele. Ou seja, Camões, por meio do Veloso, não vou ficar aqui descrevendo como é que foi como é que cada um deles foi derrotado ou morto, nem nada disso. Basta por fim do caso que entendemos que com finezas altas e afamadas, com os nossos fica a palma da vitória e as damas vencedoras e com glória. Ou seja, né? Tudo que eu não vou ficar aqui descrevendo como é que foi a batalha inteira. A única coisa que eu preciso dizer é que os nossos cavaleiros portugueses venceram, né, e garantiram a glória para as damas inglesas. Recolhe o duque os 12 vencedores nos seus passos, com festas e alegrias. Ou seja, dá para entender aqui, né? Recolhe os 12, dá para entender que os 12 cavaleiros portugueses não só venceram, como eles saíram todos vivos. Como a gente viu, né? Um dos ingleses foi morto. Né? Aqui a 65, né? Algum dali tomou o perpétuo sono, ou seja, né? Do meio do combate, um deles morreu. Cozinheiros ocupam, né? Então, os 12 sobrevivem e são acolhidos pelo Duque de Lancaster ali para festejar a vitória deles, né? Nos seus passos com festas alegres, ou seja, no seu palácio, ou seja, imagina o palácio de Lancaster ali, tendo uma grande festa para celebrar a vitória das damas. Cozinheiros ocupa e caçadores das damas a formosa companhia, ou seja, né, a companhia dos portugueses são ocupados com cozinheiros e caçadores, ou seja, né? Ou seja, os cavaleiros, ou eles ficam comendo, se entretendo ali com os cozinheiros, ou seja, eles ficam comendo, ou eles provavelmente estão festejando, realizando algum tipo de caça, né? Ou uma caçada ali para matar o tempo. Que é uma atividade muito comum dos nobres, né? A caça. Que querem dar com seus libertadores banquetes 1000 cada hora e cada dia, enquanto se detém a Inglaterra até tornar a doce caratel. Ou seja, enquanto os portugueses, os 12 cavaleiros, ficam ali na Inglaterra e não voltam para Portugal, as damas ficam servindo eles com banquetes todo dia, a todo momento, né? Dar aos seus libertadores, né? É uma referência aos cavaleiros. Banquetes 1000 a cada hora e a cada dia. Ou seja, né? Eles ficam festejando sem parar, né? As damas estão tão felizes por terem sido libertas, né? O Camões utiliza esse termo libertadores, por terem sido protegidas pelos portugueses, afinal elas estavam sendo desrespeitadas pelos ingleses, que elas ficam dando várias e várias festas para eles. Mas dizem que, contudo, o grão magriço, desejoso de ver as coisas grandes, lá se deixou ficar, onde um serviço notável a condessa fez de Flandes, né? Ou seja, agora, né? Já chegado ao momento da partida dos 12 portugueses para eles retornarem a Portugal, o Camões aqui diz pra gente que o Magriço não quis voltar. Na verdade, ele quis continuar por lá, né? Como ele desejou de ver as coisas grandes, ou seja, como ele desejava ver mais coisas além das terras de Portugal, ele decide ficar por ali. E ele ficou um tempo servindo uma condessa de Flandres, né? E a gente até vai ver algumas coisas que aconteceram por lá, né? E como quem não era já noviço em todo o trance, onde tu Marte mandes.
Ou seja, como ele não era noviço, ou seja, ele não era novo, ou seja, como ele já era experiente, isso quer dizer isso, né? Quando a pessoa não é noviço, quando ela não é novo em alguma coisa, quer dizer que ela já é experiente naquilo. Onde tu, Marte, mandas, ou seja, Marte, o deus da guerra, onde Marte manda, ou seja, nas batalhas, ou seja, como o Magriço já era experiente nas batalhas, esses versos querem dizer isso. Um francês mata em campo, que o destino já teve de Torquato e de Corvino, ou seja, ele, ao lutar, ao prestar serviços para essa condessa de Flandres, ele matou um inglês no campo, um francês no campo, assim como o Torquato e Corvino. Quem são esses Torquato e Corvino? São alguns não, nem são personagens mitológicos, né? Se não me engano, são nobres romanos da Roma antiga. E eles dois são citados porque os dois são conhecidos por terem realizado e terem duelado contra franceses, gauleses, no caso, na época, né? E nesse duelo eles venceram. Ou seja, o Magriço, assim como esses dois, lutou contra um francês, né? Porque a Gália, né? Gália era a região ali onde fica a França, né? Era o nome da região da França na época de Roma, né? Principalmente ali não do Reino Romano, da República, do Império também. O Júlio César, ele que conquistou aquela região, né, durante as Guerras Gálicas. Então, aqui é uma forma poética de dizer que o Magriço não voltou para Portugal. Na verdade, ele ficou por ali na Europa, principalmente ali pela região de Flandres, né, onde fica hoje a Bélgica. E se conhece que ele matou, né, em um duelo um francês. Assim como o Torquato e o Corvino. É isso que essa estrofe quer dizer. Outro também dos 12 em Alemanha se lança e teve um fero desafio com um germano enganoso, que com manha não desvia o que quis pôr no extremo fio. Além do Magriço, um outro português também, né? Não quis voltar para Portugal, né? Ele no caso foi para Alemanha e lá ele também duelou contra alguém, né? Se lance teve um fero desafio contra um germano enganoso, ou seja, ele duelou ali, teve um duelo, lutou e matou um germano, ou seja, um alemão, que com manha não desvia o que quis pôr no extremo fio, ou seja, né? Um ardiloso, a gente dá pra entender um alemão ali ardiloso, mas que com a sua manha não conseguiu se livrar da morte. E aqui, né, se encerra as falas, né? A história que é contada ali pelo marinheiro Veloso, né? A história dos 12 da Inglaterra. Contando assim, Veloso, já a campanha lhe pede que não faça tal desvio do caso de Magriço. E vencimento nem deixe o de Alemanha em esquecimento, não. Ou seja, o Magriço terminou de contar a história dos 12 e começou a falar ali um pouco que o Magriço, esse grande Magriço, ele continuou duelando. E quando ele começou a contar a história de um outro dos portugueses que ficou ali da Alemanha, ele é interrompido. Quer dizer isso, esses versos final aqui dessa estrofe, né? Lhe pede que não faça tal desvio do caso de Magriço, ou seja, né? Ele falou, não, imagina ali os portugueses que estão ali na nau durante a noite ouvindo essa história. No momento que ele para de falar a história de Magriço, ele é interrompido. Então imagine esses marinheiros dizendo, não, não, para não, continua contando mais coisas sobre o Magriço. E depois disso, né, e em vencimento nem deixe o de Alemanha em esquecimento. E depois disso você volta a falar desse de Alemanha. Ou seja, né, aqui esse final quer dizer isso, né, os portugueses ali se entretendo com a história aí dos 12 da Inglaterra. Certo, pessoal? Terminando aqui a nossa leitura, né, terminando aqui a 69ª estrofe aqui do sexto canto. Pedir para vocês estarem deixando um like no vídeo. Se possível também tá comentando aí, me dizer o que vocês estão achando, fazer algum tipo de crítica. Todo comentário aí é muito bem-vindo. Também vou pedir para vocês estarem, se possível, assistindo os vídeos que eu já publiquei até agora no YouTube. Apesar de eu ter, no começo desse vídeo, eu ter feito um resumo do que a gente leu até agora, ainda assim é um resumo, né? Nesses vídeos eu li tudo, eu li até o sexto canto agora, então estão todas as estrofes, os versos todos ali lidos e comentados da melhor forma possível, né? Da melhor forma que eu posso, né? Eu utilizando aqui o meu pouco esforço, mas tá aí. Então não deixe de estar assistindo esses vídeos para vocês se situarem bem nessa leitura e não deixar de perder nada do que Camões conta aqui nessa grande obra dele. E eu vou pedir também para vocês se inscreverem no canal para estar acompanhando os próximos vídeos. No próximo vídeo que eu vou estar publicando, a gente vai ver o ataque dos furiosos ventos contra os portugueses. Como eu disse para vocês, enquanto os portugueses estavam conversando aqui durante a noite, contando essa história, o Baco estava ali no fundo do mar manipulando os deuses do mar e ele conseguiu convencer eles a libertarem os furiosos ventos e mandar os ventos atacarem e destruírem as naus portuguesas. Então no próximo vídeo a gente vai ver aí a fúria dos ventos contra a frota do Vasco da Gama. Então não deixem de se inscrever. E também para acompanhando aí minhas futuras publicações aqui no YouTube, os meus comentários sobre literatura. Vou pedir também para vocês olharem um link que está aqui na descrição do vídeo,
que é um link para um e-book que eu estou vendendo para vocês, que é uma versão digital dos Lusíadas, né? Os mais de 1000, né? A versão digital toda comentada por mim, as mais de 1000 estrofes dos Lusíadas todas comentadas. Como vocês, né, tudo por isso, por apenas R$ 10, né? Uma versão digital dos Lusíadas toda comentada por R$ 10. Como vocês bem devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio essa obra há alguns anos já e eu ainda gaguejo bastante. Eu me confundo em vários termos, né? Camões, ele está contando um épico clássico, ou seja, é a literatura, é a poesia no seu nível mais alto. E além disso, ele se utiliza de um português mais arcaico, então é uma linguagem bem truncada. E se não bastasse isso, né? É um épico clássico, ou seja, ele vai citar os elementos, várias características, vai fazer várias citações da cultura greco-romana. Então ele vai citar divindades, deuses, personagens da antiguidade, locais do mundo. Então ter um manual, um guia para estar explicando tudo pra gente é fundamental, porque senão a gente fica meio perdido. E esse é o objetivo desse e-book que eu estou disponibilizando para vocês. Por apenas R$ 10 vocês vão ter ali os versos, todas as estrofes dos Lusíadas explicadas da melhor forma possível. Então não deixem de acompanhar. Custa só R$ 10, tá de graça. Então eu tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo de estar adquirindo esse book meu. Certo, pessoal? Então é isso. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.